Eu acho que é sempre bom quando uma cidade se reúne em torno da palavra. Como já escreveu a Clarice Lispector, ler é se manter vivo. E é também assim que uma cidade permanece viva, quando lê, quando escreve, quando compartilha suas histórias. E a gente está aqui a convite do projeto Nova Lima Literária, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e que visa dar visibilidade a autores nova-limenses. Bom, hoje eu lanço um livro sobre viagens, mas é antes de mais nada, é assim que eu considero esse livro, a minha declaração de amor aos livros e às livrarias. O dia em que encontrei Bob Dylan numa livraria de Estocolmo. Ô Dani, você construiu uma carreira sólida no jornalismo cultural. O que que te levou a seguir esse caminho? Só para a gente contextualizar um pouquinho antes de entrar no livro, né, propriamente. Falta de juízo, Dani. Me lembro quando eu era uma jornalista recém-formada e já trabalhando em televisão e tive a sorte de cair numa equipe muito experiente. Era uma turma egressa da Rede Globo de televisão, então a Gloriosa, né? Hoje a gente sabe que estamos em outro mundo, né? Não existe mais essa hegemonia, mas naquela época era uma turma que tinha, por assim dizer, criado, né, a imagem do telejornalismo aqui e também no Rio, Alberico Souza Cruz e Lauro Diniz. E eu me lembro de um conselho que eu recebi dos dois, porque eu me formei para trabalhar com jornalismo cultural. Daí que eu digo que a falta de juízo já é antiga, né? E eu me lembro dos dois me dando o mesmo conselho. Leia o que você quiser, faça o que você quiser com o seu interesse pela arte, mas, por favor, minha filha, vai trabalhar no hard news, né, que é como a gente chama no jargão da profissão, essas notícias diárias, política, economia, cidade, buraco de rua, enfim, tudo que faz parte do dia a dia da pauta de um jornal, né? E eu, claro, num primeiro momento, até para adquirir experiência pelas oportunidades que se colocaram para mim, não podia escolher muito. Então, eu fui para o Hard News, eu fiz TV, eu fiz rádio, mas eu sempre quis, e eu me formei pensando nisso, né, em trabalhar com jornalismo cultural. À medida que eu fui podendo fazer escolhas, Dani, eu fui escolhendo ser repórter de cultura, depois apresentadora de programas culturais. E fui fazendo essas escolhas insensatas durante muitos anos da minha carreira, até que eu fui para a Alemanha em 2000, acompanhando o Marcos, lá onde minha filha nasceu. Fiquei 7 anos na Alemanha. E aí eu fui trabalhar como correspondente do estado de Minas, correspondente de uma rádio de Porto Alegre e, finalmente, como correspondente do telejornal SBT Brasil, que à época estava conduzido pela Ana Paula Padrão. Então, ali, e já grávida da Maria. Trabalhei até o 8º mês de gravidez, fazendo as matérias. Era uma época anterior à Copa do Mundo na Alemanha, gripe aviária, tinha uma série de pautas, Angela Merkel, Papa Alemão, né? Então, assim, tinha muita demanda de matérias jornalísticas de interesse dos brasileiros. A gente está falando de uma época pré-rede social, né? Que a gente ainda tinha que trabalhar com uma Matic, uma mega câmera, não tinha, né? Então, eu dependia de uma equipe junto comigo, né? E a gente fazia essas pautas, né? Então, quando eu voltei da Alemanha, mas eu sempre, nesse ínterim, sempre trabalhando com jornalismo cultural quando eu conseguia, com projetos em rádios, rádio rock, rádio MPB, até que quando eu já voltei decidida a me dedicar ao jornalismo cultural. E já são 15 anos que eu ininterruptamente trabalho com jornalismo cultural. Então, assim, foi uma verdadeira paixão, uma vocação, eu diria. E com 30 anos de estrada, eu posso dizer que eu acompanhei a muitas modificações, transformações, não só do jornalismo, que a gente sabe, né, que mudou radicalmente, né, modo de produção, tudo que faz parte do nosso ofício. E o jornalismo cultural não escapou disso também. Então, eu acho que eu sou uma observadora privilegiada de uma editoria que sempre ameaçada de extinção, mas até hoje resistindo aí bravamente. Hoje, no meu canal no YouTube, o que eu faço é jornalismo cultural com autoralidade,
da maneira como eu acredito, com profundidade, sem cair nessa esparrela da superficialidade, que eu acho que as redes sociais nos empurram para isso, né? Então é um tipo de resistência. Jornalismo cultural, como eu entendo, é repertório, é feito para pensar e para sentir. Não é para se distrair. Isso é agenda cultural, isso é outra coisa. Isso é o que fazer no final de semana, né? Então acho que jornalismo cultural é essa editoria que te leva inevitavelmente ao pensar, assim como a arte, assim como a literatura, né? E a próxima pergunta seria essa: como que a escrita literária entrou na sua vida, né? Essa é a pergunta que eu sempre respondo diferente, porque eu acho que eu ainda estou me localizando dentro dessa resposta, sabe? Porque quando a rigor, eu começo, quando eu lanço o primeiro livro, Arro, pela editora Ramalhete, que depois vai ser republicado pela Dark Side Books, e eu lanço esse livro em 2017. Então a gente tem aí né, um marco, uma data. Mas se eu pensar na escrita literária, eu acho que quando eu fui alfabetizada, eu já começo a escrever assim e a me expressar através da escrita, né? Eu estava dando uma entrevista outro dia para um podcast muito bacana de literatura e ele me fez mais ou menos essa pergunta e eu me lembrei, nesse momento eu me lembrei como as crianças gostam de desenhar e costumam ter muito talento para desenhar. Eu nunca tive talento nenhum para desenhar e nunca me interessou muito o desenho, mas eu sentava e escrevia com 7, 8, 9, 10 anos. Acho que, na verdade, a escrita literária, com toda a sua deficiência, né, de uma criança, depois de uma adolescente, mas é ali que ela começa, de fato. Agora daí eu fui para o jornalismo, fiz toda essa volta para depois publicar um livro. Então, a carreira literária começa com o primeiro livro em 2017, mas eu acho que a escrita literária, o desejo de escrever, como um escritor deseja escrever, começa junto com a vida de leitora. E uma coisa interessante é que o primeiro livro e o segundo partem de experiências pessoais, né? Tem essa conexão, né? Talvez o olhar da jornalista, não sei, essa coisa da escrita de não ficção, né? Documental, escrever sobre o que você vê, sobre o que você vive, né? Eu acho que é um pouco, talvez, a influência da jornalista, do olhar da jornalista, né? E esse segundo livro, né? O dia que encontrei Bob Dylan numa livraria de Estocolmo. Como e quando ele surgiu? Como que foi esse processo criativo? E foi bem anárquico. Porque se eu for pensar, são viagens que eu fiz nos últimos 25 anos da minha vida. Quer dizer, não é um livro em que estão todas as viagens que eu fiz ou as viagens que eu mais gostei. Foi um critério meio anárquico nesse sentido, assim, que a memória foi puxando. Eu comecei a escrever esse livro em janeiro de 2020, quando a gente estava fazendo uma das viagens que estão no livro, né, para a Suécia, que era um desejo antigo, no inverno, ir atrás da bendita aurora boreal, né? Que obviamente eu não encontrei, porque não é tão fácil assim. Fica a dica, hashtag, né? Você acha que você vai para a Suécia no inverno e vai ver a aurora boreal. Não é bem assim, né? Aliás, só uma curiosidade, existem caçadores de aurora boreal. O negócio é sofisticadíssimo. Se você quiser ver a aurora boreal e não for um escolhido por Deus, você vai ter que contratar um caçador de aurora boreal e se aventurar, né, para aquela paisagem fria e inóspita. Mas, enfim. E, entre outras coisas, a gente queria ver a aurora boreal, entrar num inverno muito radical. E a gente está falando de 2 meses antes da pandemia, antes de ser deflagrada a pandemia. Então, naquele momento, eu tive a ideia de um livro sobre viagens, ainda muito nebuloso, mas eu volto para casa, vem a pandemia, o mundo acaba, né, gente? E aí eu aposentei essa ideia. Mas alguns meses ou um ano depois, não sei precisar exatamente, eu comecei, já que a gente ficou, né, todos nós ficamos confinados, e tudo que a gente não podia fazer era viajar, era a maior proibição de todas, né? Eu acho que eu retomei essa ideia, só que aí já com outro sentido, né? Eu comecei a viajar pela memória.
já que eu não podia viajar, que é uma coisa que eu adoro fazer, eu comecei a alimentar a minha alma estradeira por essas memórias. E aí eu comecei a escrever o livro, mas esse é um livro muito diferente do primeiro livro ao que o Peter se referiu, né? Que é um livro que sai de uma escrita muito crua, né? Muito em carne viva, de uma experiência, de um diagnóstico grave de doença, perspectiva da morte, enfim, é uma escrita que nem foi pensada para ser uma escrita, a escrita de um livro. E quando a gente decidiu publicar e recebi o convite, uma das coisas que eu sabia é que ele precisava ter essa verdade, né? Essa vibração da experiência. Eu não podia editar muito, mexer muito. Aqui a gente tem 2 editores, né? Vocês sabem disso. Tem livros que você precisa trabalhar muito na edição e tem outros que eles precisam, eu acho, dessa pulsação, né? Então, esse livro eu começo a escrever nesse momento, mas eu levei alguns anos sempre reescrevendo. Aí eu comecei a organizar, aí eu tive a ideia de que seriam capítulos dedicados com nomes de cidades, a cidades. Aí, um mês depois de ter escrito o livro, eu fui reescrever, eu burilei muito esse texto. Esse segundo livro, ao contrário do primeiro, ele nasce de uma escrita muito exigente, eh, muito quase muito mais perfeccionista e onde eu me deixei envolver muito mais pelo desejo de fazer literatura, né. E e aí depois do livro pronto, eu ainda vim com essa viagem das músicas, né, das epígrafes, que eu queria que cada cidade tivesse um poema, um trecho de uma letra de música, então foi aí depois eu vim com a ideia das fotos, que eu queria que o livro tivesse fotos e tinham que ser fotos minhas. Mas eu queria que fossem fotos, assim como os textos, que não retratassem necessariamente um determinado lugar, mas que muito mais, eh, trouxessem imagens de deslocamento, paisagens, portas, pontes, enfim. Isso que dá a gente um pouco a ideia de sair de um mundo e entrar no outro, que eu acho que é o que a gente faz quando viaja, ou deveria fazer. E você faz questão de dizer que apesar de ser um livro de viagem, não é um guia turístico. Queria que você explicasse um Definitivamente pouquinho. não, é. Eu sou a antiturista escrevendo, né. É, porque quando a gente pensa em livro de viagens, eu acho que a gente pensa em um livro, embora a gente saiba que seja uma tradição literária, né, muito antiga, se você for pensar, você não precisa pensar em On the Road, do Jack Kerouac, você pode pensar em, Pero Vaz de Caminha, né, Odisseia, Homero, né, quer dizer, aí e depois disso tantos outros, o próprio Saramago, tem tantos autores que se dedicaram, né, a esse gênero literário. Mas a gente tende hoje em dia, talvez por estar nesse mundo da informação instantânea, eu acho que a gente tende muito a pensar na viagem como dica de turismo, né, e um livro de viagem como, eh, o que fazer, né, quando numa cidade, enfim. E eu acho que isso não teria nem sentido mais no mundo de hoje, porque realmente todo mundo tem na palma da mão, num celular, você tem tudo que você precisa quando você chega numa cidade ou num país, né. Você realmente não precisa de um livro que te recomende lugares onde ir, né. Então eu decidi que eu ia ser meio que essa antiturista, e eu acho importante falar isso, porque eu gosto de pensar que o livro, ele é muito mais um convite para cada leitor fazer a sua viagem. E sair, né, sair dessa ideia do turismo, né, da viagem como conhecer os lugares, os pontos turísticos, os cartões postais, para tirar uma foto na frente. De preferência, né, que você nem vai ver a Torre Eiffel, que a carão da pessoa tá lá na frente, porque ela tem que dizer que estava lá, né. Então eu acho que é um pouco desconstruir essa ideia tão recorrente de viagem que a gente tem na cabeça hoje, que é um pouco essa coisa de aquela frase que está no book trailer, né, "Viajar mais do que ser visto é ver". Quer dizer, viajar não é para que as pessoas saibam que você está ali, comendo aquela comida ou vendo aquilo e botando aqui você até pode colocar nas redes sociais, mas quando esse vira o objetivo de uma viagem, fotografar, ir aonde todo mundo foi, né, botar sua cara lá na frente das Você coisas, não viver no presente, né. vo você não vive a sua experiência, né, você não vai viver a sua viagem, você está
tá viajando na viagem dos outros, né, de alguma forma. Então eu acho que é um pouco essa ideia da viagem e também não da viagem como um destino, né, quer dizer, Mas como uma experiência. como a jornada, tudo que acontece com você e dentro de você, quando você está em movimento, né, quando você está em deslocamento pelo mundo, né. E outra curiosidade do livro é que o Bob Dylan não aparece só na capa, né, ele é mencionado em alguns momentos. Qual que é a sua conexão, né, com esse artista? Bom, eu posso falar sobre o Bob Dylan aqui até amanhã, mas acho que não ia interessar a todo mundo, como interessa a mim, né. Aí, Dani, tem várias coisas, né, assim, eh, o Bob Dylan para mim, antes de mais nada, claro, é um artista que eu admiro, que eu acho que é o se a gente pensar não em bandas, mas em artista solo, eu acho que ele é o artista mais influente solo da música pop no século XX. E eu falo isso, assim, sem medo de estar exagerando. E você vai falar: "Tem os Beatles", eu vou falar: "Os Beatles eram 4". Então eu tô falando artista solo, acho que nada se compara ao Bob Dylan. E eu acho que ele também é esse artista que personifica muito essa ideia da estrada, né, que eu acabei de me referir. Quer dizer, quem é o Bob Dylan? O Bob Dylan é o cara que hoje, aos 84, 85, não sei, ele faz aniversário em maio, então acho que ele tem 84. O Bob Dylan é esse artista que aos 84 anos tá na estrada, naquilo que ele chamou de turnê sem fim. É o cara que nunca se deixou rotular, né, ele sempre se reinventou, é uma palavrinha um pouquinho gasta, eu sei, mas o Bob Dylan é esse artista que nunca deixou nenhum rótulo colar nele, né, nem de cantor de protesto, nem de herói do folk. Aí ele vai lá e se eletrifica, quando todo mundo queria que ele continuasse cantando as músicas, né, acústicas e os hinos do folk, aí depois ele, quando todo mundo achava que tinha ali um grande diagnóstico, ele entra numa fase cristã, né, o cara que é judeu. Então, assim, ele tá sempre, aí quando você acha que você já viu tudo, ele faz um disco de músicas do Frank Sinatra como intérprete. E aí quando você acha que você já viu tudo em 2020, sem avisar ninguém, ele lança um disco só de inéditas maravilhoso aos 81 anos. Então, assim, o Bob Dylan para mim é esse artista em, movimento perpétuo, sempre se, reinventando, se redefinindo e principalmente na estrada, né, nesse movimento. Então acho que ele é uma inspiração para todos os artistas, ele é uma inspiração para todos os viajantes, porque eu acho que isso é a viagem, né, a viagem é esse deslocamento que te tira de uma vida, né, todos nós aqui temos os nossos papéis sociais, familiares, eh, as nossas rotinas de vida, de trabalho, os restaurantes onde a gente come sempre, eh, os amigos com quem você sempre se encontra no final de semana. A nossa tendência como seres humanos é da repetição, sempre, da rotina. E da repetição de nós mesmos, num nível mais íntimo e pessoal, né. Então, a dificuldade que muitos de nós, ou a maioria de nós, temos de ousar novos caminhos, né, de sair da estrada, de pegar o desvio, de pegar um atalho. Então Sair acho do conforto. sair da zona, exatamente, sair da zona de conforto. Então eu acho que a viagem é esse movimento que você traz para sua vida, onde mesmo que você seja uma pessoa super importante, sei lá, um presidente de uma empresa, um popstar. Quando você viaja e vai para um outro país, ou mesmo para um outro estado, você é um completo desconhecido. Então, você está ali vivendo todas as experiências que qualquer cidadão, qualquer turista está vivendo, né. Então eu acho que viajar é a chance que a gente tem, a grande oportunidade que a gente tem, daí a minha bronca com essa viagem então, é padrão que a gente faz, né. Aquela coisa, compre um pacote e faça Tão mecanizada? tão mecanizado, porque eu acho que quando você se recusa a essa viagem e resgata uma ideia de aventura, que eu acho que está lá na origem, né, da ideia da viagem, eu acho que é aí que a gente se se percebe fora das nossas rotinas, fora dos nossos papéis, livres, né.
numa perspectiva, livres para vivermos novas experiências, comermos novas comidas, sentirmos novos aromas, ouvirmos línguas que a gente não entende nada, mas estamos ali, vamos embora, porque é assim mesmo, faz parte da aventura. Então, esse estranhamento, que nem sempre é bom, que nem sempre é confortável, que nem sempre é legal, mas que é um estranhamento que te tira um pouco dessa zona de conforto, né. Então, eh, isso para mim é o grande barato de viajar. Essas são as viagens que estão aqui, nessas cenas que eu resgatei dessas viagens. Quer dizer, é essa possibilidade que você tem quando você viaja de ir ao encontro do outro, conversar com pessoas estranhas. Quando as pessoas me perguntam assim nas entrevistas: "Ah, me dê uma dica de viagem", eu: "Converse com estranhos, faça aquilo que sua mãe e seu pai falavam para você não fazer quando você era criança", porque é aí que é assim que você vai descobrir um restaurante que não está em blog nenhum, né, que não está em Instagram de ninguém. Você não vai tentar reproduzir a experiência do outro. Então converse com estranhos, se permita sair da sua zona de conforto. Porque se a gente viajar sabendo tudo que a gente vai fazer no dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naquela cidade ou naquele país, de alguma forma você está planejando tanto quanto se você tivesse na sua rotina, né. Você não está ali muito aberto para o que eu considero o melhor que uma viagem pode te oferecer, que é o inesperado, né. Com certeza. E agora a gente quer saber se esse encontro na livraria de Estocolmo, se isso aconteceu mesmo ou é só papo de escritor, né? É o spoiler que eu não posso dar, né, porque eu ainda se fosse só pela turma que está aqui, eu poderia te responder, Dani, porque todo mundo já leu o livro. Mas, sabendo que a gente depois vai estar nas redes sociais e eu tenho, né, tenho muito desejo de ser lida, é o spoiler que eu não posso dar, eu tenho que pescar esses novos leitores, então vocês têm que ler o livro para descobrir. O que eu posso dizer é que eu acho que o Bob Dylan é mais até do que esse encontro na livraria, que eu acho que é um momento, eh, em que o livro se expande e eu gosto de dizer, a literatura abraça a vida, né, tem muita coisa que se revela ali naquela livraria em Estocolmo. Para mim, eu espero que para os meus leitores também, eh, eu posso dizer que ele é um personagem que atravessa vários capítulos, várias viagens, é uma é uma quase uma entidade que paira ali, como essa grande imagem, do viajante, né. Bob Dylan é alguém que eu encontro num momento de uma epifania, e ali está a chave do livro. Então também por isso que eu não posso, acho que é ali que está a chave do livro. É uma coisa que eu também tenho dito, muitas pessoas entendem o livro como um livro de crônicas, crônicas de viagem. E eu tive a oportunidade de fazer um clube do livro na Quixote, que é uma livraria de Belo Horizonte, e leitores incríveis, assim, eles são muito profissionais como leitores. Eles trazem umas coisas para você que você fala: "Nossa, é mesmo, eu não pensei nisso". E uma das coisas que me disseram, e veio de uma crítica literária, eu achei bem interessante, ela falou: "Olha, é um livro difícil de definir em termos de gênero, porque é crônica e não é. É não ficção, mas também tem elementos ficcionais", não sei se você leu assim, mas tem elementos ficcionais ali, né. E, então assim, eu costumo dizer: "Leia como você quiser o meu livro, mas não leia de trás para frente". Tem gente que tem essa mania, né. A minha filha que está sentada ali, ela tem mania de ler a última frase do livro. Não façam isso com esse livro, por favor. Porque aí a experiência acho que vai ser um pouco adulterada. Ô Dani, e entre tantas viagens, né, você óbvio que é até difícil falar alguma que talvez tenha te marcado mais profundamente, mas você relata uma experiência na Suécia, né? Se você quiser falar um pouquinho dessa experiência. Qual delas? A dos cachorros? Dos mulheres que correm com os huskies? Eu vou até ler posso ler um trechinho? Deixa eu achar aqui. Eu não vou ler tudo, mas vou ler o pedacinho.
São 15 horas quando chegamos à fazenda para um primeiro contato com os cães, e em breve estará completamente escuro. A primeira surpresa é não encontrar os famosos huskies peludos de olhos claros, mas cães híbridos. São os chamados huskies do Alasca, nos explica Leia, que era a treinadora que nos acompanhou. E eles têm pouca ou nenhuma semelhança com as típicas raças de husky das quais se originaram. Ela nos conduz a um estábulo onde iremos vestir as roupas e sapatos necessários à nossa aventura a 20 graus negativos. Um macacão com isolamento térmico sobre as roupas já bem quentes, botas e luvas. Lá fora é breu e os cães uivam. A gente está falando de 3:30 da tarde. Começa ali uma espécie de ritual. Sinto o arrepio percorrer todo o meu corpo e não é o frio, já que na verdade o estábulo é bem aquecido. Nos separamos então entre nós com 2 pessoas em cada um e lá vamos nós, rumo a 2 horas intensas de contato com o frio, a neve, a escuridão. É para isso que estamos aqui, afinal. Hora de começar a viagem. Pode parecer absurdo, mas só no momento em que eu entro no trenó, eu percebo que vamos correr sobre um rio congelado. A percepção me assusta. Embora saiba que as temperaturas rigorosas impediriam qualquer risco de afundarmos, penso na rachadura que há em tudo, como diria Leonard Cohen. Imagino a possibilidade de sermos congelados ali, no meio do nada. Afasto o pensamento e entro no trenó. Percebo que o primeiro teste é de confiança. Confiança naqueles cães que saberão nos conduzir e farejar no gelo. Embora eu não faça a menor ideia de como eles farão isso, confio e me deixo levar, certa de que estou prestes a viver algo absolutamente fantástico. É possível sentir isso no escuro profundo ao meu redor. Me lembro do medo do escuro que me acompanhou por toda a infância e que até hoje costuma me deixar em estado de alerta. Aqui o escuro não me oprime, ao contrário, me abraça, como deve ser um útero, acolhedor e familiar. Embora eu seja um bicho tropical, a escuridão e o frio são apenas beleza nesse lugar. O frio vai acendendo em mim um sentimento de conexão com o meu corpo, um sentimento que já conheço e que faz parte de experiências extremas. Após um percurso que calculo eu seja de meia hora, talvez um pouco mais, Leia para subitamente o trenó, pedindo que os outros façam o mesmo. Os cães perdem o faro e ela nos avisa que precisamos esperar um pouco ou corremos o risco de andar em círculos e cansar os animais. Após alguns minutos, eles recuperam o sentido do caminho e ela pede ajuda para virar os trenós. É quando mais uma vez me afundo na neve. Dessa vez não consigo me levantar. Estou com neve até os quadris, mas todos estão ocupados em segurar os cães. Preciso encontrar alguma forma de sair dali. Aos poucos, tentando manter a calma, consigo me apoiar no trenó e me levantar. Seguimos viagem em meio à mais absoluta escuridão, apesar da lua no céu. Há partes do caminho em que podemos ver algumas árvores, mas o cenário que se repete é da neve ao redor e o escuro do céu. Como não sinto os meus pés há alguns minutos, decido chamar a atenção da minha guia. Ela para novamente o trenó, se abaixa, afasta a neve das minhas botas e constata que tenho neve também dentro das meias. Limpamos tudo e ela me ensina a fazer alguns movimentos para que eu assuma a direção e me movimente um pouco. Aceito o convite, embora não tenha sido este o meu plano. Sempre me sinto mais confiante quando outros dirigem. E aí começa uma nova viagem. Estar em pé, no trenó, em cima daquela neve, daquele rio congelado, com os cães sob meu comando, ou fingindo estar, me faz sentir uma força estranha, como se eu não tivesse outra escolha a não ser confiar em mim mesma, na minha guia, nos cães e naquela natureza desconhecida. Estou a alguns quilômetros de distância da fazenda, no escuro da noite, com um grupo de muitos cães e poucas pessoas, e a única alternativa é seguir em frente. Sensacional. Obrigada. Aí eu não contei o final do texto. Não ficar muito longo. Pois é, em um dos trechos você diz que viajar é aprender a ter boa vontade com o que se apresenta. Isso acaba desmistificando essa ideia que é vendida de viagens perfeitas, né? Sem nenhum contratempo, tudo muito perfeito, sem nenhum imprevisto, né? Eu acho que é justamente essa ideia que você traz também no livro, né? É, porque por que é uma viagem? As pessoas, aliás, as pessoas costumam dizer isso, né? Quando elas se referem a uma boa viagem.
Foi perfeito. Aí eu sempre me pergunto: "Mas o que que é ser perfeito, assim? É tudo que você esperava? E um pouco mais, talvez? Ou deu tudo certo?" Eu acho que eu não sei vocês, mas, assim, muitas experiências boas que eu tive na vida foi no desvio. Foi no lugar que eu não achei que ia chegar, foi no restaurante que eu não pensei que ia comer, foi, em alguma coisa que eu descobri no caminho, foi a mudança de planos porque choveu. Foi ao perder um avião, ficar mais um dia, quer dizer, uma vez eu me lembro que a gente estava viajando e a gente perdeu uma a gente estava na Bahia, só um exemplo disso que você me perguntou. E a gente estava na Bahia e a gente ia voltar, a gente tinha comprado aqueles pacotes, né, eh, que são mais baratos e incontestáveis, eu aprendi nesse dia, né, pacote barato você não contesta, né, você aceita o que vem depois. E se vier treta, você vai ter que encarar a treta, né. E aí a gente estava com esse pacote, enfim, e aí a gente, ao embarcar, descobriu que não existia, não é que o voo foi cancelado, nos colocaram em outro avião. Aquela companhia aérea lá atrás que a gente tinha reservado já nem existia mais e foi aquelas bagunças de Brasil. E aí a gente se viu no aeroporto, sem ter voo para voltar, tendo que dar meia volta e voltar, né, buscando se ainda tinha uma vaga naquela pousada onde a gente estava. E aí eu lembro que a gente combinou assim, naquele momento que você quer xingar todo mundo, que você, tem tudo para ter até uma desavença familiar, brigar, se estressar, ficar nervoso, é aquele momento que você respira e fala: "Se a gente vai ficar, então vamos curtir. Onde é que a gente vai jantar hoje?". E vira uma curtição, que vem de uma imperfeição absoluta naquele programa, até de você ter que gastar um dinheiro que você não planejou, até receber de volta 3 anos depois. Aquelas coisas que a gente já conhece, mas é uma quer dizer, o outro não tem culpa daquilo, você não tem culpa daquilo. Então, é quase uma metáfora para outras situações que a gente vive na vida também, em Sim. que alguma coisa dá errado e você tende a querer buscar o culpado, seja a companhia aérea, seja o seu companheiro de viagem que não fez alguma coisa que você achava que devia ter feito ou vice-versa. Enfim, essa ideia de que a gente, nesses momentos, a gente tem uma oportunidade também de falar: "Opa, eu me recuso a entrar nessa viagem aí, eu vou". Acaba sendo um exercício de resiliência também, né. De flexibilidade e, de repente, Flexibilidade. alguma coisa legal tá acontecendo ali Fazer que você não daquilo viu naquela hora, entendeu? Mas alguma coisa muito legal tá fazer acontecendo do ali. limão a limonada. Eu Ô Dani, você fala também que, viajar é desistir de ver tudo e ter uma bagagem leve, né. Justamente porque às vezes você programa várias coisas e não consegue ver nem a metade daquilo, né. Você citou 2 grandes aprendizados que eu tive no decorrer da minha vida como viajante. Um é viajar mais leve, essa imagem meio batida, mas quem viaja sabe disso, assim, porque na hora de arrumar uma mala, você tem que tomar decisões, né. Hoje mais do que nunca, porque as companhias cobram por cada Começa quilo da a cobrar mala, né. pela Então, bagagem. assim, é mais importante do que nunca tomar decisões ao fazer a mala. E aí essa coisa de você querer, de novo, se preparar para tudo que pode acontecer, pode chover, pode nevar, pode fazer calor, pode fazer frio, mas aí você vai botando coisas, né, tênis para correr, bota se nevar, enfim, quando você vê, você está querendo levar a sua casa, a sua segurança ali para aquele lugar, quando na verdade não se trata desse controle, né. Então uma coisa que eu fui aprendendo e fora que é uma mão de obra, né, quem nunca fez isso, quem já viajou sabe disso, né. Acho que os homens são um pouco mais práticos, nem todos, né, mas para mim foi um aprendizado esse de pensar assim: "Nossa, eu vou ter que empurrar essa mala aqui, mesmo com rodinha, eu vou ter que empurrar essa mala pesada, depois talvez eu não tenha ninguém para colocar essa mala em cima no avião, no compartimento". Então você começa a aprender a exercitar essa leveza na hora de fazer a mala. Isso é um aprendizado, que não era assim. Eu não era assim quando eu comecei a viajar, definitivamente não. Ficar bancando aqui a leve desde não nasci assim. Começa com a mala cheia, né. Comecei com a mala cheia, empurrando, né, pela Europa, assim, viajando com 2 malas lotadas, né, de um país para o outro, andando de trem, andando de avião, aquela mão de obra, coisas que você só faz uma vez na vida se você tiver juízo, né. Depois você viaja com uma mala e enfim.
que você vai precisando, você vai adquirindo se for necessário, né? E a outra é desistir de fazer tudo, de ver tudo, né? Hoje eu viajo sem a menor pretensão, mesmo que eu saiba que talvez se eu for para Nova York, ou para o Japão, ou para o Pará, pensando em termos de, né, de lugares onde talvez eu faça uma vez e não volte mais, por várias razões, pela distância, enfim. Eu não viajo na ilusão de que eu vou conseguir ver tudo que existe para ser visto. Então eu prefiro, sou essa viajante, que eu prefiro fazer menos coisas, ver menos coisas e ver melhor. Então, assim, eu aprendi a baixar o meu nível de expectativa e aprofundar nas coisas que eu escolho ver. Então, às vezes, pode parecer uma heresia, mas se você tem um dia em Paris, eu nunca recomendaria vá ao Louvre. Não vá ao Louvre. Você não vai conseguir ver nem um décimo do Louvre. E talvez se você for num museu muito interessante e menor, você consiga ter uma experiência muito mais bacana. É como eu vejo, mas é lógico que, por isso que eu disse, estou falando uma grande heresia para a maioria dos turistas, né? Mas hoje eu faço essas coisas, sabe? Hoje eu me permito quebrar um pouco esses protocolos, assim, e Para viver a experiência mesmo. a minha, né? E um jornalista te definiu como antiturista. Adorei. Por que será? Porque eu não sou uma boa turista mesmo, eu estou recomendando as pessoas a não irem ao Louvre, ficando um dia em Paris. Eu sou uma péssima. Eu nunca seria patrocinada, eu acho que por uma companhia aérea falando essas coisas todas, né? Mas enfim, ou não, eu estou lançando a moda de um novo tipo de turismo, quem sabe, né? Isso pode pegar em algum momento. Uma nova trend, né? Viaje, não fotografe. Vá a Paris e não veja o Louvre. Né? É uma nova era É uma aí. nova era, talvez, que a gente está inaugurando, mas eu acho que é por isso, assim, nesse sentido de que é, Talvez o antiturista é o que quer viver a experiência. é o que acho que se abre, né, para a experiência de uma viagem como uma aventura, assim, mais inesperada, mais do que alguma coisa, mais do que um roteiro planejado, né? E que meio que ignora os cartões postais, assim, não é que eu não tenha visto o Louvre ou a Torre Eiffel, enfim, claro que a gente vê, né? Mas eu acho que esse não pode ser o objetivo de um antiturista que queira honrar o nome. Ô, Dani, sobre Ouro Preto, você fez uma frase bem impactante que eu achei bem interessante, que foi: "Triste e bonita como a velha senhora que espera a última neblina da noite derradeira". Eu achei isso tão bonito, tão Quando você profundo. lê, eu acho bonito também. Eu É bom achei a gente, né, ouvir o texto da gente, assim, em outra eu voz, eu achei, achei assim, tão bonito também, profundo. tipo, É uma cidade marcante para você? muito. E aí foi muito legal você ter trazido Ouro Preto, que foi para minha surpresa, quando eu lancei o livro, o Caderno Pensar, do jornal Estado de Minas, eh, escolheu esse texto sobre Ouro Preto para publicar antes do lançamento, né, inédito, que muito me honrou. Mas eu achei curioso, não era o texto que eu podia imaginar que eles fossem escolher. E depois eu percebi que é um texto muito repleto de referências literárias, e Ouro Preto é uma cidade muito peculiar no mapa de viagens de qualquer pessoa. É aquela cidade, por isso eu achei tão legal que você tenha mencionado, além da frase, é aquele tipo de cidade que ela inspira paixões ou rejeição. Ninguém vai dizer que gosta mais ou menos de Ouro Preto. Alguém aqui gosta mais ou menos de Ouro Preto? E tem gente que não gosta nada de Ouro Preto, né. Eu sou das que gostam muito de Ouro Preto, mas tem gente que não gosta nada, né. Por quê? Eu Porque também tenho uma é, certa, e tudo bem. mas em questão de energia, não da É, cidade em sim, si, né. mas é isso, é uma cidade tão peculiar, tão, com uma personalidade. Eu acho que Ouro Preto é daquelas é como eu gosto muito de pensar em cidades como eu penso em livros. É aquele livro e eu faço essa analogia, né, cidades são como os livros, porque eu acho que é isso. Primeiro, cidade como livros você não recomenda, porque a sua experiência não tem nada a ver com a experiência do outro. Aí eu vou dizer para uma pessoa que não você tem que ir a Ouro Preto,
Ouro Preto é uma cidade linda, é uma joia do barroco. É maravilhosa andar por aquelas ladeiras, aquela neblina, aquela energia, aquelas igrejas, e você vai viver uma experiência completa. Você vai ver a joia barroca, você vai andar pelas ladeiras, você vai ver a neblina, você vai entrar nas igrejas e você vai se sentir angustiada. Então, como a mesma coisa é um livro, né? É difícil recomendar um livro, se você não conhecer muito bem o leitor, né? Da mesma forma, se você não conhecer muito bem a pessoa, o viajante, às vezes é melhor não recomendar, né? Então, eu acho que Ouro Preto é dessas cidades muito com personalidade muito forte, que as pessoas é como aquela pessoa que entra no recinto, e algumas pessoas: "Não, adoro fulano, é maravilhosa, é escandalosa". Então, assim, sabe aquelas cidades que têm muita característica, uma assinatura muito forte? Eh, e eu acho que isso é uma coisa legal das viagens, né, quer dizer, eu tenho um texto sobre Paris. Paris é a minha Ouro Preto, nesse caso. É a cidade que não me pela qual eu não consigo me apaixonar, com todas as razões para me apaixonar. Eu comparo até um date, né, aquele date, aquela cidade que como num date você fala: "Nossa, Peter, eu tenho aqui uma amiga que é a sua cara", e a pessoa tem todas as qualidades do mundo e o date dá errado, né. Eu acho que Paris é essa cidade que eu já fui várias vezes e irei mais zilhões de vezes se aparecer no meu roteiro, porque é uma cidade linda. Eu só não consigo ter por Paris a fascinação que a maior parte das pessoas que eu conheço que lá estiveram tem. Eu tenho por Ouro Preto, que aí eu entendo perfeitamente que E muitas eu acho pessoas não muito legal gostem. você ter a liberdade de falar sobre isso, Sim, né, sim. não ter que seguir um padrão, né. É como um livro maravilhoso, né, que todo mundo um livro, um clássico da literatura. Outro dia eu quase tive que me desculpar, porque eu ainda não li Crime e Castigo, mas me desculpar por quê? Talvez eu leia um dia. E não estou dizendo que eu nem tenho coragem de dizer que o livro não é bom, esse eu nem tentei ainda. Algumas cidades a gente também vai tentar mais tarde, ela está ali no seu radar, né. Tem livros que estão no radar da gente para um dia serem lidos. Tem livros que não estão no seu radar e que te transformam. Não é raro acontecer isso com o livro. Não é raro que um leitor, e isso retoma a fala do Peter, né, a gente precisa ler, porque ler é a coisa mais transformadora que existe. Não existe um leitor que tenha se dedicado a ler livros que em algum momento não tenha lido um livro que mudou a sua cabeça, que virou a sua cabeça, que te fez pensar diferente, que te fez mudar de profissão, que te fez tomar uma decisão importante na vida, né. Isso acontece comigo também com cidades, né, eu acho que eu tenho essa mesma relação. Talvez por isso eu faço essa para mim, livros e cidades são muito próximos, assim, no que eles podem ter eh eh, de peculiar, no que eles podem causar de impressões muito diferentes. E como eu escrevo também no livro, né, eu acho que livros como Cidades, né, eles precisam dos seus grifos. Você vai escrever, você vai ter a frase, o lugar, o museu, a paisagem, né, o restaurante. Esses grifos são de cada um, né. Eu acho que é um pouco essa a ideia que o livro resgata, né. Ô Dani, como que você avalia o cenário literário no Brasil, né? O livro físico continua conquistando novas gerações, mesmo de leitores, né, apesar dos e-books? Olha, aí tem várias coisas, né. Eu concordo com o que o Peter disse, eu acho que os livros são eternos, por várias razões, assim, eu acho que nada vai superar essa sensação tátil de ter um livro nas mãos. Eu leio livros no e-book, menos do que livros físicos, mas eu acho que eles têm o seu lugar, né. Se eu estou viajando, ali cabem quantos livros que não cabem na mala, né. Mas normalmente eu leio livros físicos, só que aqui o importante a dizer é, o e-book não desbancou o livro, como se esperava. Kindle não destruiu o mercado editorial, nem no Brasil, nem em país nenhum, né, e não vai. A dúvida é sobre
E as pesquisas, infelizmente, nos mostram isso, né? Nesse mundo de redes sociais, vídeos instantâneos, onde tudo tem que ser dito em 1 minuto, que as pessoas aceleram não só o áudio do WhatsApp, agora elas aceleram o áudio dos vídeos de TikTok, de Instagram. É uma razão para eu parar imediatamente o que eu estou vendo, porque eu tenho uma aflição danada, tanto de ouvir um áudio acelerado, como um áudio de um vídeo acelerado de alguém falando, porque tem que falar tudo em 1 minuto e meio, porque não sei o que, não sei o que. Como se isso. Qual é a, qual é a vantagem disso? Você não tem 2 minutos do seu tempo, você tem 1. Isso é ansiedade, ponto. Então, a ansiedade do mundo de hoje, provocada em grande parte por um celular que não sai da palma da mão, que é um prolongamento do corpo, sobretudo dessas novas gerações, né? O celular tem que estar na mão, ele não pode estar em outro lugar, né, ele faz parte de um mau hábito que a gente tem, eu considero um mau hábito, né? E eu acho que essa ansiedade, ela afasta leitores, ela afasta as pessoas dos livros. Eu acho que a minha dúvida é se as pessoas estão lendo hoje mais do que liam. Isso eu não acredito, infelizmente, que seja verdade. E as pesquisas, a gente sabe, infelizmente, estão aí para nos provar que nunca se publicou tantos livros e nunca se leu tão pouco. Então, tem uma matemática que não fecha no Isso mercado editorial. seria mais evidente no Brasil ou você vê como um problema global? Eu acho que é um problema global acentuado aqui, né? Porque nós não somos, nunca fomos um país que lê. Assim, como E com você. muito acesso também, né? Até quando você vai em Buenos Aires, o número de livrarias que você encontra, não vou nem falar de Europa, vou falar de um país vizinho aqui, né? Eu acho que a gente vai voltar para isso. Eu acho que essa geração de ansiosos, em algum momento, vai aprender a ler para fazer terapia, para aprender ou reaprender a parar diante de alguma coisa, com tempo, tendo que esperar algumas palavras e frases passarem para você passar, né, uma página. Eu acho que o livro hoje, mais do que nunca, ele é terapêutico. Ele é um exercício para o pensamento, ele é um exercício para você aprender a pensar sozinho, porque o mundo das redes sociais é também esse mundo de manada, né? De trend, de todo mundo fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, criticando a mesma pessoa, cancelando a mesma pessoa. Então, acho que o livro, assim como a música, assim como o cinema, ele te coloca nesse lugar de contemplação. É a pausa que você precisa para sentir que você está aqui de novo, né? Eu acho que e a literatura, de todas essas formas, é a mais simples, né? É você e um livro, você não precisa nem de uma tela para um filme, você acho que como a música, mas até a música as pessoas não conseguem mais escutar até o final, com o advento do streaming. É tipo tum, 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 passa, passa, passa. E quando você pensa numa música, num filme ou no TikTok, você tem um resumo. Então você já corrompeu completamente a experiência, porque aquela peça foi pensada para ter começo, meio e fim. Eu não li um livro se eu li 10 páginas. Isso é resumo para vestibular. Eu não vi um filme por uma cena que eu vi no TikTok. Você não tem nenhum contexto em que aquilo acontece. Você não sabe que filme é aquele. Você viu uma cena. Da mesma forma, se você escuta 30 segundos de uma música, pode ser o suficiente para saber se você não gosta, talvez. Mas se você gosta e se você não escuta a música inteira, você não escutou, você não sabe. Você perdeu a experiência, né, de alguma forma. Então, eu acho que o livro Humberto Eco dizia isso, né? É o objeto perfeito de design que nunca vai desaparecer da face da Terra. Que ele é perfeito, né? Tanto que você pode inventar moda, fazer quadrado, mas não tem como fugir disso aqui, que é uma página depois da outra. Tem algo de absolutamente perfeito para a maneira como você descobre uma história ao fazer isso, né? Não precisa virar ou fazer outra. É assim que funciona. E é bonito que seja assim, e é perfeito em si mesmo. Agora, a gente precisa, as escolas, os pais, a sociedade, a gente precisa trazer essas novas gerações
criadas pelas redes sociais e por um celular na palma da mão, trazer para o livro e para a experiência da fruição da arte. Senão, acredito piamente, estamos roubados. Eu acho que aí a humanidade realmente vai perder alguma coisa muito, muito definidora do que somos, assim, que é a nossa capacidade de pensar e de sentir. Me assusta tanto quanto a incapacidade de pensar, a de sentir. Essa banalização da violência, de tudo que é o oposto da literatura, né? E da arte. Que até um livro pesado, existe alguma coisa que passa, que você constrói sozinho. Que não está entregue ali para você de um jeito, né? E falando dos clássicos, essa questão também de querer questionar expressões utilizadas por autores. Eu acho que o problema de todo cancelamento é que ele geralmente é burro, né? Ele desconsidera contextos. Então, uma coisa é você escrever um texto com conotações racistas hoje, é abominável. Mas você entender que um escritor do século passado usava expressões que naquele momento não soavam assim, não estou dizendo que é difícil você falar desses temas sem parecer que você está tomando um lado, né, nessa história toda. Eu só acho que, por exemplo, Vinícius de Moraes é considerado por muitos estudiosos acadêmicos, um escritor machista. E talvez em alguns pontos ele possa. Eu sou fã do Vinícius, da música, da poesia do Vinícius, mas talvez em alguns momentos, sim, hoje ele pode ser considerado machista. Mas você não pode destruir uma obra por conta de um. eh, eh, de um conceito que é do nosso tempo, né? Eu acho que a gente precisa ficar mais atento ao que os escritores estão escrevendo hoje e não ficar cancelando clássicos que fizeram suas carreiras, suas trajetórias no século passado. Enfim, Baseado em que suas autor vivências, né? que grande clássico vai escapar da misoginia? Sim. E aí, quer dizer, você não vai ler, sei lá, Proust, você não vai ler, Desconsiderar. que você vai, é, Sim. Capitu vai deixar de ser, o mistério de Capitu passa a ser o quê? Né? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com esses cancelamentos, principalmente no que eles têm de uma tentativa de destruição de obras por conta de opiniões dos seus criadores, desconsiderando o contexto em que eles viveram. Resumidamente, é isso que eu diria. E se existem autores, cineastas, escritores, compositores que se sentem convocados a falar apenas das causas e questões de seu tempo, perfeito, esse também é o papel de um artista. Mas a gente não pode reduzir tudo que é produzido a essa cartilha, sob risco e a pena da gente empobrecer a nossa produção artística, né? Com certeza. E o que que a Agora eu vou ser gente cancelada nas redes sociais. e o que que a gente pode esperar, Dan, dos seus próximos projetos? Ainda tem muitas histórias aí para serem contadas? Como diria Bob Dylan, tá soprando no vento, né? Tá tudo soprando no vento. Uma hora a gente escuta. Enquanto eu acho que enquanto eu vivo e estiver, eu vou ter meus projetos, meus livros, meus discos. Não que eu seja uma compositora, né? Mas eu trabalho muito com jornalismo musical. Então, eu tenho os projetos do meu canal, que são muito voltados para o jornalismo cultural e musical. Eu faço a minha coluna de cultura na 98 News, em breve, né? Estaremos juntas lá na revista Viva Nova Lima também. Então, eu estou sempre O fazendo. canal, qual que é o endereço? Só para O canal é o canal Daniela Zupo, no YouTube. Já existe há 10 anos e é um canal de produção de jornalismo cultural, né? Então, assim, eu acho que as histórias, elas escolhem a gente em algum momento. Para mim, a literatura é um pouco assim. Sobre os projetos do jornalismo, eu metodicamente planejo e penso sobre eles. Os livros me acontecem. Eu não, eu tenho, eu preciso querer ler aquele livro para escrever.
Nenhum livro até hoje surgiu de uma ideia, de um exercício de procurar, sabe? Sobre o que eu vou escrever agora, ou vou escolher esse ou esse tema. O meu processo criativo com a literatura é, é um pouco. é, eu sou mais movida ao acaso. Ao acaso, o acaso me encontra, as ideias me encontram, e aí sim eu sento e escrevo. Aí estou disciplinada, mas por enquanto ainda não tenho um terceiro livro, não. Eu vou escrevendo sobre música, nas compilações, sobre discos, né? Que eu tenho essa parte da minha escrita literária que é sobre música, né? Junto com outros autores, sobre música popular brasileira. Então, sempre tem alguma coisa nova acontecendo. Que bom, né? A gente fica aguardando. Obrigada mais uma vez pela Eu que oportunidade, agradeço por esse pela ótima bate-papo, né? conversa. E sucesso com o livro. E o pessoal que está vendo, faz o favor de comprar, adquirir. E para comprar? Para comprar em algumas livrarias do Brasil, né? A gente está nas redes sociais, então não está em Entra todas. lá no seu site No também. meu site, nas minhas redes sociais, sempre tem os links. Está na Amazon, né? Não só na Amazon mais, porque depois que é lançado se espalha, impressionante, né? No site da editora, que é a editora Miguelin, também é possível comprar. E nas minhas redes sociais, como eu disse, tem todos os links, né? Na minha mochila hoje, eu não deixo de carregar meus sonhos. E ai de quem disser que não vale a pena carregá-los.